Ótimo dia para você, sintonizado aqui na União FM desse sabadão, dia 15 de outubro de 2022. Começando mais um União em Foco, hoje de modo diferente, que a gente está aqui no nosso estúdio, devido a alguns problemas, mas estamos aqui, firme e forte, para trazer informação, para trazer conhecimento para você. Eu sou Evandro Oliveira, prazerzaço poder falar com você, e hoje a gente está recebendo de Divinolândia, nosso amigo aqui, Artênio Sampaio. Artênio, seja bem-vindo, bom dia à Rádio União. Muito obrigado, seu Evandro. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, falando com os telespectadores, com os ouvintes da rádio, nessa tão aprazível cidade de São Pedro da União. O Artêncio, ele é advogado rural, né, Artêncio? Isso. Ele trabalha muito nessa causa do produtor rural. Ele vai contar um pouquinho pra gente da sua história, vai contar um pouquinho do seu trabalho. Primeiramente, Artêncio, de onde veio duas paixões, né? Advogado e o agronegócio. Conta aí pra nós. Eu sou produtor rural também, né? Sou nascido na roça, que nem eu costumo sempre falar. Quando perguntam o meu currículo, a primeira coisa que eu falo é que eu sou da roça, né? Fui nascido e criado na roça, meus pais são da lavoura ainda, meu pai acabou a panha de café agora. E nesse contexto, lá em 97, a minha família sofreu muito, exatamente com uma chuva de pedra também, né? Uma chuva de granizo. A gente plantava cebola na época e faltava lá 1, 2 semanas para fazer a colheita. E a chuva de pedra veio, a gente não conseguiu colher nada, tivemos um prejuízo bem grande. E através disso daí, a gente passou por uma dificuldade grande na nossa família e eu decidi a estudar. Me formei em Direito no ano de 2005 e então comecei a advogar sempre na esfera do direito bancário. Os anos se passaram e a especialização na questão do crédito rural chegou e há alguns anos eu atuo exclusivamente, meu escritório, somos em 8 advogados hoje, atuamos exclusivamente na defesa do produtor rural, nessa questão do endividamento rural, né? E quais os motivos, assim, quais os motivos que levam o produtor rural a ter esse endividamento, assim? Vários e assim, praticamente nenhum deles é de responsabilidade do produtor, né? O produtor ele não tem nenhum tipo de controle sobre o preço de venda do seu produto, né? Você chega numa pessoa que vai comprar o seu café, você fala assim: quanto que você me paga pelo café? Da mesma forma, o produtor também não tem nenhum controle sobre os custos de produção. O produtor chega lá na agropecuária, na cooperativa e fala assim: quanto custa tal adubo, tal defensivo? Né? E nesse contexto é que eu falo, o produtor não tem controle nem sobre o custo de produção e nem sobre o preço de venda. E não é só isso, como é até com uma questão comum de se dizer, o empreendimento rural, né, a agricultura é uma empresa a céu aberto. Não tem a proteção de paredes, de telhado, não tem proteção nenhuma contra o clima. Portanto, frio demais faz com que o produtor perca a sua produção. Se ele não consegue produzir, como ele vai conseguir pagar as dívidas que tem? Frio de menos, calor demais. Eu digo frio de menos porque, por exemplo, se a pessoa planta trigo, precisa de frio. Se não faz frio, não vai colher, né? Quando o calor é demais, também gera calor, chuva no momento inoportuno. Se o produtor precisa da chuva em outubro, né, para a florada do café, né? Se a chuva vem em agosto, atrapalha. Né? Se a chuva vem em junho, e às vezes acontece, atrapalha mais ainda. E se vem uma chuva de granizo, como aqui infelizmente ocorreu por esses dias, atrapalha mais. E essa dificuldade, é importante a gente frisar que ela não se deu nesse ano. Ela já ocorreu por pelo menos outros 2 anos e que os efeitos dessa adversidade, eles se propalam aí por pelo menos 3, 4, 5 anos é que realmente a produção vai ter voltado ao normal.
caso não ocorram, né, outras intempéries aí. Esse processo natural se chama de perda de safra, vamos assim? Perda de safra. Perda de safra. Né? O que é perda de safra? Legalmente falando, né, perda de safra são as hipóteses previstas ali numa lei muito específica. O Manual de Crédito Rural é um conjunto de regras atinentes aos financiamentos rurais, e lá no item 264, alíneas A, B e C, é que a gente verifica o que é considerado uma quebra de safra. E o que é que está previsto lá? Dificuldade de comercialização, dificuldade de produção, ou qualquer outro tipo de circunstância que afete a geração de receita do produtor, que afete a produção, que afete efetivamente a geração de receita, como por exemplo o calote, né, o Covid. Quem produz leite em 2018 sofreu muito com a greve dos caminhoneiros, né? Enfim, qualquer situação que modifique a sua expectativa de ganho, desde que você tenha feito os tratos normais da lavoura, ela é considerada como quebra de safra. E aqui, Evandro, se me permite, um pouquinho mais do tempo para falar sobre isso, é muito comum, às vezes, o produtor ter aquela impressão, aquela visão de que a quebra de safra, esse não é um nome estranho ao produtor rural, né? Mas às vezes ele acredita que são apenas questões climáticas, mas não. O que a lei fala é que qualquer tipo de circunstância que afete a produção é considerado quebra de safra. Por isso eu faço questão de frisar. Essa alta no preço que teve agora, e o pessoal tudo com o café travado lá, 300, 200, 400 reais, isso é caracterizado também uma quebra de safra. Por quê? Porque isso afeta a geração de receita. A expectativa dele seria gerar 1 milhão de receita, um exemplo hipotético, ele vai acabar gerando ali 400 mil. Essa diferença é considerada quebra de safra, e isso dá ensejo a que ele tenha direito a uma série de benefícios legais. Então, aí o produtor rural tem esses problemas durante a safra. Certo. E aí chega um certo tempo que ele pede um crédito para o banco, para ele poder trabalhar tranquilo. Qual o momento que ele vê que igual, tivemos a chuva de granizo, né? Certo, aqui em certo. Juruáia e Conceição da Aparecida, que acabou com bastante produção. Sim, lamentavelmente. Quando que passa, quando que começa você a atuar para ajudar esse pessoal? Evandro, vale dizer que, primeira questão, o produtor rural é indispensável a qualquer nação, não é apenas ao Brasil, tá? Por quê? Simples, o produtor rural produz comida, sem comida nem eu e nem você vivemos, né? É fundamental. Com isso, todos os estados que têm condição de ter agricultura procuram incentivar a agricultura de alguma forma. Estados, nação, né? Que eu quero dizer, países, né? O Brasil optou por incentivar a agricultura lá em 1965, através de uma lei, a Lei 4.829 de 65, optou por incentivar a agricultura através de financiamento rural a preço subsidiado. A título de exemplo, alguns países, como por exemplo a França, usa a política do preço mínimo. Se o teu café está ficando em 600 euros, pelo menos os 650 o Estado te garante, se vender a mais é lucro. O Brasil optou por incentivar a agricultura pelo financiamento. Dito isso, é importante deixar sempre claro também, porque eventualmente não são apenas produtores que nos ouvem, né? Mas é importante deixar claro também que o produtor ele não faz um financiamento porque quer. O produtor, quando ele busca uma instituição financeira, quando ele busca o banco, ele faz o financiamento porque ele precisa, ele necessita.
daquele dinheiro para poder produzir alimento. E como nós precisamos de alimento, o Estado dá esse dinheiro, o Estado fornece, melhor dizendo, esse dinheiro, né? E o produtor, com esse crédito, ele consegue fomentar a agricultura. Por que eu estou fazendo esse pequeno parênteses antes de te falar quando que o produtor pode começar a se movimentar, né, nesse sentido aí? Porque é importante que o produtor tenha em mente isso. O financiamento que o banco faz para o produtor não é dinheiro do banco, é dinheiro do governo federal. E essa verba ela é prevista no Plano Safra. Anualmente existe o Plano Safra e lá se estabelece qual é o montante de dinheiro disponibilizado para a agricultura e quais serão as taxas de juros cobradas para aquele financiamento. Veja, e esse manual do crédito rural, do qual eu falei agora há pouco, ele que estabelece as regras para essa estruturação do crédito rural, né? E lá se fala que toda vez que existe quebra de safra, é direito do produtor e dever da instituição financeira prorrogar os financiamentos de acordo com a capacidade financeira do produtor. Não é de acordo com o interesse do seu gerente, caro amigo produtor. Não é. É de acordo com a tua necessidade, não de acordo com o que o banco quer. Chique? E quando que o produtor pode se socorrer desse tipo de benefício, né? Bem, tão importante quanto saber quando se socorrer é saber qual é o benefício, né? Uhum. E o benefício que esse mesmo manual de crédito nos dá, lá no item 264, faço questão de falar o número para que os senhores possam conferir e mostrar, baixa na internet e mostra para o teu gerente quando for preciso, né? Fala que essa prorrogação ela é devida sempre que existe uma quebra de safra. Por exemplo, quando existe uma chuva de pedra como essa, uma chuva de granizo como essa. Existiu, o produtor tem direito. Mas veja, ter direito não significa usufruir do direito. O produtor precisa se movimentar para fazer jus àquilo ali. Existe um ditado, a gente aprende isso bem cedo na faculdade, falando assim que o direito não socorre aquele que dorme, né? Quem quer corre atrás. Né? Quem quer correr atrás. E quando que o produtor deve correr atrás? Olha, de fato, a lei não fala um momento oportuno para que o produtor corra atrás desse direito. Se a lei não fala um momento oportuno, significa dizer que o produtor pode ir atrás a qualquer momento. Hoje, amanhã, o mês que vem, daqui 2 anos, a qualquer momento, porque a lei não estabelece um prazo limite. Todavia, o que costumamos fazer e o que diminui a margem de discussões, né? Porque o banco vai querer discutir, vai falar, mas você não tem mais direito. Isso não é verdade, tá? Vocês sempre terão direito a isso. Mesmo para aquelas dívidas lá passadas já, tá? Porque, como eu disse, eu só trabalho com produtor rural em situação de endividamento e eu nunca vi um produtor rural deixar de pagar um financiamento porque quer. Ele só deixa de pagar no prazo estabelecido se ele teve uma quebra de safra, né? E nessa condição, às vezes hoje, 2022, mas o produtor está sofrendo por uma execução lá de um contrato assinado em 2014, 2015, 2017, teve muita chuva de pedra também, seca, geada. E aqueles eventos lá do passado estão causando problemas legais e judiciais hoje. Saibam que mesmo para aqueles vocês ainda podem se socorrer desse direito, ok? Mas o ideal é que isso seja manejado antes do vencimento da operação. Entre o ideal e o possível, eu fico com o possível. Uhum. Mas se der para fazer o ideal, tanto melhor. Como que é feito isso, Evandro?
se me permite. Olha, o gerente do banco, ele está lá dentro do banco. Ele que representa o banco. Então eu vou falar assim, o banco está quieto lá, no endereço dele. Precisa que o produtor informe o banco que ele teve esse problema. Não é porque teve chuva de pedra, isso não faz com que se presuma que a minha lavoura sofreu com a chuva de pedra. E mais, isso não faz com que se presuma o quanto que a minha lavoura sofreu com a chuva de pedra. Beleza? Então, o que comumente a gente faz, né? Antes, quando o produtor sofre a chuva de pedra, ou a geada, ou o bicho mineiro, ou o calote, o que ele faz? Ele corre lá no banco e conversa com o gerente, falando assim, olha gerente, eu não vou conseguir pagar no prazo, prorroga aí para mim. A minha sugestão, e eu vos dou essa sugestão com base no que a lei fala, né, é que vocês façam isso por escrito. Comprovem que vocês tiveram perda na lavoura por escrito. Como que isso é feito? Um engenheiro agrônomo. Sugeriria, inclusive, não usar o engenheiro agrônomo indicado pelo banco, não. Contratem os senhores um engenheiro agrônomo. Tá? Não é um serviço caro. Ele vai lá, vai fazer um laudo da sua lavoura de café e vai falar assim, olha, estou aqui analisando, essa lavoura ela teve tal e tal e tal e tal e tal dano, vai ser preciso esqueletar, vai ser preciso podar embaixo, vai ser preciso arrancar e plantar de novo, né? E com base nisso, o agrônomo também terá a condição de falar mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque pode surgir outras intempéries, né? Quanto tempo aquilo ali vai demorar para voltar a produzir? Naturalmente, o café é uma lavoura bianual, né? Produz a cada 2 anos. Mas com uma situação dessa, no mínimo, a gente está falando em 4 anos para voltar a produzir. E é importante que o agrônomo, contratado por vocês, faça um laudo realmente falando quantos anos aquilo ali vai estar produzindo novamente. E não é aquela primeira catinha, não. É quando efetivamente vai estar produzindo, lá daqui 5, 6 anos, tá? Sabe por que que isso é importante? Porque o teu gerente, quando você for lá conversar com ele, o teu gerente vai falar assim, rapaz, que problema, eu tô sabendo, não é? Mas o banco tá aqui para te ajudar, é parceiro. E nesse eu sou parceiro, né, o gerente vai prorrogar a tua dívida para daqui 1, 2 anos, com muita boa vontade, 3 anos. Infelizmente, daqui 3 anos, essa lavoura não vai estar produzindo adequadamente ainda. Quando chegar no 3º ano, você vai ter que pagar. E como ainda não vai ter café suficiente, você não vai conseguir pagar. E aí vai começar o suplício, tentar prorrogar, vai te fazer um crédito pessoal. Essa história vocês conhecem mais do que eu até, né? Mas, tendo um laudo desse, você tem como comprovar para o gerente, para a instituição financeira, que você precisa de mais do que 3 anos, 2 anos. Um segundo documento que deve ser feito, a sua real capacidade de pagamento. Vejam, senhores, todo sistema de financiamento rural, ele se baseia, basicamente falando assim, na tua capacidade de pagamento. Olha, eu, Artésio, eu tenho 5 mil pés de café, então eu tenho lá uma expectativa que eu vou faturar lá 15 mil reais por ano. Eu tenho a despesa com a minha casa ali de 10 mil por ano, então eu tenho 5 mil sobrando. A capacidade de pagamento são apenas esses 5 mil. Não é a totalidade dos valores que você ganha. Por quê? Porque você tem que cuidar da sua família, comprar roupa, comida, supermercado, pagar energia, gasolina, funcionário. Então, aquele que te sobra é a tua capacidade de pagamento.
Então, quando você vai contratar um financiamento rural, às vezes você nem sabe, mas o gerente pede, ó, vai lá na Casa da Lavoura, na Casa da Agricultura, ou no agrônomo tal, né? Esse agrônomo ele vai fazer um estudo, vai fazer um projeto do seu empreendimento e vai falar assim, olha, a capacidade de pagamento dele, nesse meu exemplo, é de 5 mil por ano. Aí o gerente te concede 5 mil de financiamento por ano. Estou falando 5 mil, mas poderia ser 50, 500, 5 milhões, 50 milhões, mas é assim que funciona. E o prazo que o gerente vai dar para você pagar, vai conceder para você pagar, é exatamente o prazo onde o montante financiado se enquadra dentro da tua capacidade. Assim, se você tem uma capacidade de pagar 5 mil por ano, então ele vai te fazer um financiamento de 5 mil para você pagar o ano que vem a tua capacidade permite você pagar. Beleza? Mas quando existem eventos como esse que há pouco nos assolou, essa tua capacidade de pagamento muda. Por quê? O agrônomo fez essa capacidade de pagamento com base nos 10 mil, 15 mil pés de café que você tinha. Mas você não tem eles produzindo mais. Então a tua capacidade de pagamento muda. E a lei prevê isso. A lei sabe dessa situação. Tipo assim, o produtor que tá lá com o seu pezinho de café lá, tem 15 mil pés de café. O ano passado teve a geada que ele não conseguiu terminar a safra. Aí veio esse período de estiagem, que também não ajudou, e mais essa chuva de granizo, ou seja, ele passou por esse período de safra e não completou a safra. De jeito nenhum. E com isso, o que era 5 mil baixou para 2 e pouquinho. E aí ele tem que custear os custos dele, abaixar. E aí como que ele vai chegar agora e pedir mais esse crédito, mais esse aumento de crédito para continuar? Evandro, o que a lei fala é que assim, ó, sempre que o produtor tiver essa necessidade, é obrigação do banco prorrogar. Dou um exemplo do meu escritório, tá? Temos clientes lá que já prorrogou 8 vezes. Por quê? Nesse período foi tendo mudança na capacidade de pagamento. Faz o laudo, faz a nova capacidade de pagamento, protocoliza no banco e o gerente é obrigado a acatar. Você quer ver? Só para concluir essa questão da capacidade de pagamento, que ela é extremamente importante, tá? Ela é que vai te permitir ter acesso a esse benefício legal. Veja só, ó, se eu tenho lá uma despesa anual de 100 mil reais para manter o meu empreendimento, né? Eu tenho 100 mil reais no ano de 2021, mas eu não consegui pagar porque a geada não me permitiu colher, né? Colher toda a safra, ou diminuiu a qualidade. Digo mais, tá? Para a safra do ano passado já viemos de seca também, então já não estava produzindo o que deveria, né? Então ele já teve ali uma quebrinha de safra, né? Mas eu tenho lá um investimento de 100 mil para manter a minha lavoura. Se o gerente prorroga para um ano, a hora que chega 2022, eu terei os mesmos 100 mil mais a inflação, né? Esses 100 mil do 2022, podemos falar pelo menos 140 mil, né? Óleo diesel, adubo defensivo. Então, se eu pegar os 100 mil de 21 e colocar em cima dos 140 de 22, eu vou ter 240 mil para pagar em 2022. Só existe uma forma de pagar. Se você ganhar na loteria. Porque o café não dá isso. O café não dobra o teu rendimento do ano para o outro, especialmente numa situação dessa, onde vem ocorrendo questões sucessivas, né? Então, o que acontece? Nessa capacidade de pagamento, e quem pode fazer esse documento para vocês? O seu contador, ou aquele agrônomo que você contratou também pode fazer. Eu particularmente gosto de usar o contador para fazer, né? O contador já sabe qual que é mais ou menos a tua despesa e tudo isso daí, né? E lá vai ser considerada a despesa com a tua casa, a despesa com os teus funcionários, a despesa para você arrumar cerca, a despesa para você adubar o ano que vem.
E isso daí vai se colocar ali, olha, a capacidade de pagamento do Artésio, que era de 5 mil por ano, caiu para R$500. Portanto, a dívida que o Artésio precisaria de 1 ano, agora ele precisa de 10. Mas, Evandro, eu estou dando um exemplo disso. Lá no escritório também, a gente tem casos lá de 17 anos. 2 anos de carência e mais 15 anos para pagar. 17 anos para pagar. Por quê? Porque a prorrogação deve ser de acordo com a capacidade de pagamento do produtor. Então você, produtor, precisa documentar essa sua necessidade e protocolizar no banco. Pega o laudo do engenheiro agrônomo, pega a tua nova capacidade de pagamento, faz um requerimento simples. Eu, Artésio Sampaio Dias Júnior, brasileiro, cafelista, venho através desse requerimento requerer a prorrogação do meu financiamento nos termos da minha capacidade nova. E a minha capacidade nova, nesse exemplo, indica que eu preciso de 15 anos para pagar. Leva em 2 vias, tira um xerox disso e fala: ô gerente, você falou que você é meu amigo, que você está aqui para me ajudar, então protocoliza isso daqui para mim. O gerente vai bater um carimbo, assinar e colocar a data. Presta atenção nessas coisinhas tão simples, tá? Carimbo, assinatura e data. Por que que isso é importante? Para que amanhã o banco não possa alegar que você não informou isso para o banco. E de fato o produtor informa. O produtor não procura um advogado, o produtor procura o gerente. Só que o produtor faz isso de forma verbal. E a minha sugestão, com base na lei, é que vocês façam isso de forma a documentar esta situação. Depois, caro amigo, não adianta você vir querer juntar vídeo do YouTube, você vir querer juntar reportagem da TV. Assim, não adianta também, não é assim, né? Tem a sua validade, mas isso daí é uma questão argumentativa. Se você fizer esse documento, é preto no branco. A súmula 298 do STJ, ela é imperativa ao falar assim, ó, é dever do banco e direito do produtor a prorrogação de acordo com a capacidade de pagamento. Então, se você junta no banco a tua capacidade de pagamento, o banco é obrigado a prorrogar. E respondendo especificamente a esse teu questionamento, se existem diversas quebras sucessivas, não tem problema. A cada quebra, faça um novo laudo, faça uma nova capacidade, fala: olha banco, aqui você prorrogou para mim por 2 anos, mas agora eu estou precisando de 15. Olha banco, aqui você prorrogou para mim por 15, mas agora eu estou precisando de 20. Se a tua capacidade de pagamento indicar isso, o banco é obrigado a respeitar. Entre o banco ser obrigado a respeitar e entre o banco respeitar, existe um caminho. Existe. Mas o fato é, senhores, eu estou falando aqui para vocês uma questão de prevenção, tá? Tudo vai depender do teu gerente. Se o teu gerente falar assim: tá bom, Artésio, você trouxe aqui isso daqui para mim, eu vou ver o que eu consigo fazer. E aí ele vai lá e te prorroga por 2 anos. Ah, é só o que dá para fazer. É mentira dele. Ponto. Essa é a realidade, né? Ele tem que fazer de acordo com a tua capacidade, mas eles não fazem. Porque o banco trabalha com dinheiro. Então o banco conta com o fato do produtor não conhecer esses detalhes, né? E aí ele não faz do jeito que precisa, porque é melhor para ele prorrogar por 2 anos e daqui 2 anos ele te cobra, entra na justiça. Só que se você tiver feito esse documento, mesmo que o banco entre na justiça, o juiz vai ter condição de fazer valer o seu direito. Semana passada, a gente teve a satisfação de ver um juiz na cidade de Mojimirim
simplesmente extinguindo a execução contra o nosso cliente. Não vai pagar um centavo daquela execução. Por quê? Porque na época apropriada foram feitas essas notificações, foi feita essa documentação e o banco não respeitou. Aí entrou com a ação, não conseguiu pagar realmente, infelizmente não conseguiu pagar, mas quando entrou com a ação, a gente já estava amparado. É como, depois de uma chuva de pedra, a gente passar ali um zinco, né, um cobre, né, que se costuma passar ali para evitar entrar doenças. É um cobre que vocês vão passar, 3 folhas de papel. Se lá na frente vocês forem ter doença, com isso vocês conseguem evitar uma dor de cabeça muito grande, extremamente grande, tá? O produtor rural tem esse direito. O banco tem essa obrigação. Outra questão importante. É muito comum, Evandro, lá no primeiro financiamento, o primeiro financiamento que você faz, você está animado, está bem, né? Tô crescendo, tô plantando mais café, tô comprando terra, comprando trator, tá animado, tá bem. E o banco sabe disso, né? Então ele te faz uma condição mais vantajosa. Mas à medida que você não consegue pagar o primeiro, no segundo, no terceiro, o banco vai querendo te apertar. Aí o banco muda a taxa de juros, muda o tipo de crédito, aí já não é mais crédito rural, te passa para um crédito pessoal. Eu já vi o absurdo do gerente aumentar o cheque especial do produtor, cobrir o financiamento rural com o cheque especial e o produtor passar a dever cheque especial. Ele devia um Pronaf de 2,1% ao ano, passou a dever um cheque especial de 17% ao mês. O gerente faz isso, infelizmente, né? Mas isso é ilegal. Essa prorrogação, isso é extremamente importante, ela deve respeitar os termos do primeiro contrato. Então, se o contrato de hoje é um Pronaf de 2% ao ano, a prorrogação deve ser mantida os mesmos 2% ao ano. Sabe aquela história que o gerente fala assim, ó, depois que vence uma vez o juro vai lá embora para cima? No crédito rural isso não pode existir. Deve ser respeitado os mesmos termos do primeiro contrato. Quer ver outra coisa extremamente relevante? A forma de garantia. Se no primeiro financiamento, né, se no contrato originário, a garantia era, por exemplo, a tua safra de café, na prorrogação deve ser mantida a safra de café. Se era gado, deve ser mantido. Se não tinha garantia nenhuma, para a prorrogação deve ser feita sem garantias. Sabe qual é a importância disso? Existe a figura da alienação fiduciária. Foge disso, gente. Foge da alienação, Evandro. A alienação é terrível, tá? Às vezes o sujeito vai financiar a primeira vez, coloca o sítio em hipoteca. A hora que vai fazer algum tipo de prorrogação, o gerente exige, e às vezes nem te conta, tá? Às vezes o gerente nem te conta que está fazendo isso, mas ele substitui a garantia. Ele tira a garantia hipotecária e lança uma garantia de alienação fiduciária. A alienação fiduciária é assim, ó. O devedor simplesmente está passando a propriedade do bem, do sítio, da casa, do maquinário, do gado para o credor. O bem não é mais do produtor, passa a ser do banco. Se você não pagar, o banco pode apenas ir até o cartório e fazer a transferência do bem. Não precisa nem de processo, tá bom? Agora, a hipoteca, né, ela é um tipo de garantia onde o sítio, vamos dar um exemplo, está lá em garantia, mas o banco vai precisar entrar com uma ação de execução para poder fazer valer a força daquela hipoteca. E digo mais para os senhores, para pequena propriedade rural,
o banco não consegue fazer valer a hipoteca. O que é pequena propriedade rural? Eu vou explicar isso justamente porque eu estou conversando aqui com o Evandro e eu sei que o pessoal da Associação dos Cafeicultores lá do Sudoeste de Minas estão querendo saber um pouquinho sobre esses direitos. Agora é o momento que vocês vão precisar negociar com o banco, tá bom? E o que acontece? O gerente vai chegar no CEI e vai falar assim: ei, mas ó, teu sítio está em hipoteca, você sabe que se nós não fizer aqui, teu sítio vai para leilão e o banco toma mesmo. Uhum. É assim que o gerente fala. Mas, se a tua propriedade for de até 4 módulos fiscais, e aí, o módulo fiscal, cada município é uma quantidade de hectares, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Lá na minha cidade de Vinolândia, um módulo fiscal é de 18 hectares. É só entrar no Google e falar módulo fiscal na cidade tal. O site do INCRA vai te falar quais são os módulos fiscais, qual é o tamanho do módulo fiscal do seu município. Beleza? Lá na minha cidade, 18 hectares é um módulo fiscal. Até 4 módulos é considerado pequena propriedade rural. Eu faço 18 vezes 4. Se fosse 20, eu sou ruim de conta. Para dar 80, né? Se fosse 20, daria 80. 80 hectares. 80 hectares naquele município que é 20 é considerado pequena propriedade rural. Se essa é a sua situação, converse de pé com o seu gerente. Você nunca vai conseguir leiloar o meu sítio, que é pequena propriedade rural. E quem fala isso não sou eu, Artésio. Quem fala isso é a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 26, que fala assim, ó: a pequena propriedade rural não será objeto de penhora para pagamento de dívida oriunda da atividade produtiva. A dívida do 6 é rural. Financiamento rural para vocês produzir café, cenoura, alface, tomate, batata, feijão, soja, gado. Então a dívida é rural. Se a tua propriedade for menor do que 4 ou até 4 módulos fiscais, pode entrar com o processo que quiser, que se a defesa for bem feita, o banco nunca vai conseguir levar o teu sítio a leilão. E aí você pode falar assim: ah, Artésio, mas o meu fulano de tal lá perdeu o sítio. Isso acontece. Infelizmente, eu chamo a responsabilidade para mim. Para minha categoria. O advogado errou. Ele tratou o teu sítio como qualquer outra coisa, menos como propriedade rural. O STF, no dia 27 de dezembro de 2020, inclusive, julgou um recurso repetitivo falando exatamente isso. Mesmo que a propriedade rural, pequena propriedade, tenha sido dada em hipoteca, ela não pode ser objeto de penhora. Olha aí o STF, que tantas críticas a gente pode fazer a ele. Mas ele favoreceu muito o produtor nisso daqui. E é importante o senhor, produtor, saber disso para evitar ficar acuado pelo seu gerente. O seu gerente está fazendo o serviço dele, o papel dele, tentar te pressionar. Vende a terra e paga, vende o trator. Mas se você vender a terra, você vai trabalhar com o quê? Se você vender o teu trator, você vai trabalhar com o quê? Artigo 833, inciso 5º, salvo engano, do Código de Processo Civil, fala que ferramentas de trabalho não podem ser penhoradas. Teu trator, tua caminhonete. E quando eu falo caminhonete, eu não estou falando a D1074, não. A tua Hilux, a tua estradinha, mesmo o teu carro, se você usa ele para trabalhar, a ferramenta de trabalho não pode ser penhorado. O teu gado não pode ser penhorado. São questões que, em meu modesto sentimento, elas permitem que o produtor, sabendo dessas possibilidades, tenha condição de negociar frente a frente com o gerente em posição de igualdade, né? E isso, né, vai fazer com que o gerente perceba: opa, pera aí, o Artésio está instruído, então deixa eu cumprir a lei. O banco só precisa cumprir a lei. Se o banco cumprir a lei, você não vai ficar com o nome sujo, porque a tua dívida é prorrogada, você está com o nome limpo. Você não vai ficar recebendo ligação, 70 ligações por dia te cobrando. Você não vai tomar nome de enrolado sem ser.
basta que você se posicione para fazer cumprir a lei. Lembra que eu comecei falando aqui de 1997, a minha família perdeu? Tivemos que vender caminhonete, trator, sistema de irrigação, terra, porque a gente não sabia disso. Meu pai foi ao banco, falou, nossa, gerente, ó, a chuva de pedra passou lá. Aí o gerente fez um financiamento para o meu tio, para pagar o do meu pai, para pagar o do meu avô, para fazer o do meu avô, para plantar. Vira aquela bola de neve. Não conseguiu pagar, meu avô muito sistemático na época. Não, vou vender. Eu prefiro perder tudo do que ficar com o nome ruim. E assim foi feito. Mas a gente apenas não sabia disso. Isso não é uma novidade, é uma lei que começou lá em 1965. Mas é uma questão muito específica. São muito poucas pessoas que sabem sobre isso no Brasil. Tenho certeza, vocês vão falar sobre esse assunto aí com algumas pessoas e eles vão falar, é mentira, eu nunca vi falar nisso daí. Mas pesquisa, lei 4829 de 65, Decreto-Lei 167 de 67, Constituição Federal, artigo 5º. O que eu estou falando para vocês é apenas o texto da lei. Então, seguindo esse exemplo, a pessoa igual, tem muito fazendeiro igual o seu João, ele começou a fazenda dele, ele é micro, pequena, médio fazendeiro, e um ciclo foi muito bem, conseguiu, certo. Ele se empolgou, né? Começou a expandir a fazenda. Só que aí veio a chuva de granizo, veio queimado e essas coisas, e o crédito dele foi abaixando e ele não conseguiu ter essa margem mais. E aí, ele chega no momento que tem muito senhorzinho que não tem essa, que é muito, você é meu amigo de quanto tempo que eu sou cliente do banco, sou um dos primeiros clientes do banco aqui. Eu tenho um cliente que tem a conta número 47 de uma determinada agência. E é exatamente isso que o senhor está falando. E aí chega, por não saber estar tão instruído, chega nessa fase, olha, eu prefiro vender tudo o que eu tenho para não ter o nome sujo. E qual que é a recomendação? Então, antes deles ir no banco, a hora que chega nessa, porque chega uma fase que se você vê que está tudo apertado, você não tem para onde correr, você tenta ir ao banco, que é que para o produtor é o seu amigo, né? Aquele cara que vai te ajudar. Às vezes o cara come churrasco no final de semana lá na tua casa. E chega lá no banco, o cara cumprindo o seu papel, ele vai te colocar os empecilhos. Sim. Que vai desanimar, vai desanimar o produtor. O que vai pensar? Vou vender minhas coisas, vou quitar essa dívida e depois eu começo de novo. Ou às vezes nem dá tempo de começar de novo. Qual que é a recomendação? Ele ir ao banco e ver a situação, ou ele já chegar num escritório de advocacia e perguntar como funciona? Como que esse senhorzinho pode ser mais instruído para que ele não venha perder nada, assim, venha perder as coisas dele? Evandro, você está fazendo uma pergunta difícil para um advogado. Perguntar para um advogado, a minha orientação é sempre, procure um advogado que seja especialista, que conheça esses fatos. Porque, como eu disse, também é uma questão extremamente que pouca gente conhece, apesar de ser lei e ser público, mas é que pouca gente se dedica a isso, tá? A minha primeira ponderação seria, sim, procure um escritório de advocacia, né? Especialmente procure um escritório especializado nesse assunto que conheça sobre isso, para que ele possa te auxiliar, te fazer. Só que aqui, eu falei de 2 documentos que não são advogados que fazem. O laudo da frustração é um engenheiro agrônomo. Procure o seu agrônomo que já dá assistência para o senhor. Ou aquele sobrinho, aquele parente, aquele conhecido, o cara lá que vende veneno para você. Né? Procura ele, pede para ele te fazer. Não fica caro. É um tipo de laudo que não é colocar preço no trabalho das pessoas, mas e cada pessoa cobra o que quer do seu serviço. Mas é um laudo que vai ficar aí na faixa aí dos R$1.000, tá? Tô chutando, tá? Mais ou menos. Eu falo assim porque no escritório nós temos um engenheiro agrônomo, então já está tudo lá, né? O segundo documento, a tua capacidade de pagamento.
né? Ela pode ser feita tanto pelo mesmo engenheiro agrônomo quanto pelo seu contador, pelo contador do sindicato. Basta que ele coloque lá a sua realidade. Olha, se eu vou precisar de 1 ano, beleza, coloca 1 ano. Mas se eu vou precisar de 25, coloque 25. Só que o tempo... E aí você pode falar assim, Evandro, me perdoa. Um tempo maior do que não... Você programar um tempo maior do que você... 1 ano eu consigo. Não, então você programa um tempo maior, pra você também ter tempo de respirar, né? Pra você conseguir trabalhar, né? Não é assim. Você tem que fazer a realidade, tá? Não é porque para mim, Artésio, é vantajoso eu pagar a minha conta em 30, que eu vou simplesmente falar, faz aqui para mim para eu pagar em 30. Não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque esse conhecimento o banco tem. O banco sabe de tudo isso. E aí, se você pedir lá 35 anos sem que a tua capacidade realmente demonstre através das tuas despesas, da tua produção, o banco vai contestar. Olha, vocês são tudo honestos, mais do que eu tenho certeza disso. Para que inventar um documento? Faz a realidade. A realidade te dá direito. Para que inventar moda? Entendeu? Se você precisa de 5, coloque 5. Mas se precisa de 10, coloque 10. Faça a realidade. O terceiro documento, que é um documento que eventualmente seria necessário aí um auxílio, né? Mas é uma declaração simples. Você pode fazer com a caneta de próprio punho, pode pedir para o filho, para o sobrinho, para o neto, fazer no computador, não interessa. Mas é muito simples, assim, ó. Eu, fulano de tal, brasileiro, viúvo, produtor, RG tal, CPF tal, com endereço em tal lugar, preciso de prorrogar, necessito, requeiro a prorrogação do meu financiamento por tanto prazo, conforme consta da minha nova capacidade de pagamento em anexo. Junta uma cópia desse, faz em 2 vias, leva ao banco e pede para protocolar. Repito, tá? O ideal, perguntar para um advogado, consulte um advogado, ele vai fazer isso para você e tal. Mas são questões que você pode fazer com a despesa muito pequena. E mesmo o advogado não vai cobrar caro para fazer isso também. E a questão é que, feito isso, você evita um problema que pode pôr em risco o teu patrimônio inteiro. Às vezes aquela fazenda adquirida pelo teu avô, aos pedacinhos, foi comprando um sitinho, anexando e tal. Você vai evitar o risco de perder essa propriedade, de perder o teu trator, que você depende dele, né? A tua apanhadeira de café, enfim, o teu patrimônio. Essa lei 4829, ela fala que o pagamento do crédito rural ela deve ser com o fruto da produção. Sabe o que isso significa? Como que se interpreta isso? Você deve pagar com o que você colhe e não com o seu patrimônio. O patrimônio do produtor rural ele é intimamente ligado à produção, Evandro. A terra, o trator, a caminhonete, eles são intimamente ligados à produção. E lembre-se que o governo precisa te manter produzindo. Se tirar o teu patrimônio, tá bom, pagou a dívida, mas te afastou da produção, você vai morar na favela. É comunidade. Não, é favela. Né? Eu penso assim. Então, Evandro, eu falo isso. Estamos recebendo aqui uma água fresca. Água pra gente. Eu falo isso no sentido de que são coisas simples que vocês podem fazer. Se quiser contratar um advogado é melhor. Mas vocês podem fazer com a despesa muito pequena, um trabalho simples de vocês fazerem, né? Mesma coisa de passar uma roçadeirinha na rua do café ali, é mais barato que passar o hand-up, não é? É uma roçadeirinha que vocês vão fazer e vai evitar muita dor de cabeça no futuro. André, deixa eu aproveitar. Fernando, você quer fazer uma pergunta? Aproveitar que você está aqui? Mas entra aqui, ó, no estúdio. Tá tranquilo? O Fernando está aqui com a gente. André, gostaria de deixar aqui então as suas considerações finais. Como é que o pessoal precisar te encontrar? Qual os meios que eles te encontram? Conta aí pra gente.
Senhores, uma questão final que eu gostaria de falar para vocês, sem falar em religião, mas eu particularmente sou cristão e como cristão, né, o livro mais importante que eu sigo é a Bíblia, né? E lá na Bíblia a gente lê sobre José do Egito, né? José do Egito era um menino que ele teve alguns sonhos ali, os próprios irmãos, e ele era um menino bom, tá? Muito bom, inclusive. Mas ele teve alguns sonhos e isso fez com que os irmãos dele ficassem ali com uma certa inveja, um certo ciúmes dele ali, e jogou ele dentro de uma cova, dentro de um poço seco, para que ele morresse. Os irmãos confabularam um pouquinho ali, falaram, puxa, mas nós vamos matar nosso irmão. Aí um abençoado lá teve uma ideia brilhante, em vez de matar ele, vamos vender para esses mercadores que nós ainda ganhamos. Pegaram a túnica dele, que o pai dele tinha dado com tanto amor para ele, sujaram de sangue de um animal, entregou para o pai, olha aqui pai, só encontramos a túnica dele. Dali, vendido como escravo pelos próprios irmãos, e ele que era uma pessoa boa, mas foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Olha que situação difícil. Foi lá para o Egito. Lá no Egito ele chegou como escravo. Sendo escravo lá no Egito, ele não se abateu, ele continuou a luta dele, continuou sendo uma pessoa boa, tão boa, que Potifar, salvo engano o nome, né, do dono dele ali, deixou tudo na mão dele. E falou só assim, ó, tudo que é meu você cuida, só não mexe com a minha mulher. Ela se engraçou por ele porque ele era uma pessoa boa. Mas ele manteve os seus princípios. Não quis saber de graça. Mas ela tramou uma situação toda ali. E daquilo ali ele foi lançado na cadeia, foi para a prisão. Pensem os senhores, uma pessoa boa, vendida como escravo pelos próprios irmãos, se manteve firme, sofreu uma calúnia. Sabe quem pode sofrer uma calúnia? O produtor rural que, sofrendo há 3 anos já com uma dívida, passa a ter o nome de caloteiro. Por causa de uma injustiça praticada pelo gerente do banco. Porque se o banco cumprir a lei, prorroga a tua dívida, você continua com o nome limpo, continua comprando diesel fiado, adubo fiado. Pense nisso. Mas lá dentro da cadeia, uma cadeia no Egito, lá 700 anos antes de Cristo, talvez até mais, né? Mais até. Ele se manteve firme. Tão firme, ele se manteve lutando tanto, que o próprio carcereiro deixou tudo na mão dele lá. Um dia, 2 companheiros de cela dele tiveram um sonho lá. Aí ele desvendou o sonho. Olha, lá no começo ele teve alguns sonhos, ele teve um sonho. Mas a vida foi fazendo com que ele melhorasse. Aqui na cadeia ele já conseguia desvendar os sonhos. Ele saiu dali, conversou com aquelas 2 pessoas, desvendou o sonho daquelas 2, falou assim, ó, você vai morrer daqui 3 dias, e você daqui 3 dias você vai estar de volta lá no rei. E quando estiveres na presença de Faraó, lembra-te de mim. 2 anos se passaram e ele se manteve firme. José não desanimou. O fato é que dali 2 anos o faraó teve um sonho. E nenhum dos sábios do rei conseguiram lá saber o que queria dizer aquele sonho. Aí aquela pessoa lembrou de José. Oh, mas eu quando fui preso, José desvendou os meus sonhos. E aí falou lá para o rei, ó, chama José. Chamaram José, trocaram as vestes de José, tiraram a roupa de carcerário, lá de prisioneiro dele, colocaram uma roupa para falar com o rei. Limpo, vai falar com o rei. Lá,
Ele desvendou o sonho do rei e ainda soube o que fazer com isso. Olha, ele foi melhorando. A tribulação, os apertos da vida fez com que ele fosse melhorando. Ele começou como um sonhador, depois já começou a desvendar sonho também, e quando ele chegou na presença de Faraó, ele já sabia até orientar o que se deveria fazer com aqueles sonhos. Vejam, falou assim para o Faraó: olha, você vai ter 7 anos de miséria, 7 anos de fartura. E se o senhor me permitir aqui, eu te dou uma sugestão. Nos anos de fartura, acumula bastante riqueza, para que depois, nos anos da miséria, você tenha com que vender, com que comer e ainda possa até vender para os outros. Não se preocupem com a geada do ano passado. Não se preocupem com a seca de todos esses 3 anos, que a seca, ela está vindo, aquele veranico de seca, né, e está prejudicando a florada, enchimento de grão e tudo isso aí, que vocês sabem melhor que eu. Não se deixem abalar por essa chuva de pedra. Vocês estão dentro da prisão. Mas da prisão, José foi ser governador do Egito. Abaixo do rei, meu amigo, era tudo com José. Vocês vão ter condição de, caso se mantenham trabalhando, animados e firmes na missão que vocês têm, que é de nos alimentar, tenham certeza, o tempo vai passar. A nossa vida, ela é feita de ciclos. E quando essa maré ruim passar, vocês vão ter condição de ajudar outras pessoas, ainda que com informação. Vocês vão poder falar assim: ô Evandro, hoje você está passando por isso aqui, mas se mantenha firme, tá? Lá em 2021, 20, 22, eu passei por isso também, mas eu me mantive firme e hoje eu estou aqui, estou de pé, estou lutando. Sejam como José, tá? Não se deixem esmorecer pelas aflições do dia. Quando essa passar, virão outras. Mas o fato é que essas vão passar. Não se desesperem. Tenham calma. Façam o que vocês precisam e sabem fazer. Porque tudo vai passar. Agradeço muito ao Evandro, ao Fernando pelo convite que fez para estarmos aqui. Tivemos diversas adversidades hoje, né? De cano estourado, a falta de energia, caos, né? Aconteceu de tudo. Mas eu que agradeço, né, pela presença, agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente, de explicar, de conversar um pouquinho. O papo foi tão bom que eu esqueci até de falar que ele é músico. Eu sou. Músico, então. Sou sim. Toco violino. Toco violino, então. Até músico. E é que o nosso papo aqui foi tão bom assim. E muito obrigado. As portas da Rádio União estão sempre abertas. Qualquer novidade, qualquer coisa. Sempre precisar da gente estamos sempre aqui. Agradeço muito a oportunidade. Foi uma honra. Hoje acordei umas 4h30 da manhã. Falei, é hoje, né? Aí vim pra cá, vim feliz, animado. Uma manhã brilhante, linda manhã. Muito feliz por poder ter a oportunidade de passar para vocês um pouco do que a gente faz, um pouco do que vocês mesmos podem fazer. E tenham certeza que isso é suficiente para evitar uma série de transtornos para o futuro. Tá bom? E se você já tem problemas do passado, eu falo isso porque pode ter produtor que já tenha dívidas, tá, Evandro? Uhum. Ainda assim, é possível se fazer esse tipo de laudo, é possível se protocolar no banco. Se tem processo, junta tudo isso depois no processo. O juiz vai analisar com amor, tenha certeza. Essa descrença que a gente vem nutrindo no Poder Judiciário, ela é fundamentada. Tem coisa que deixa a gente triste. Mas eu posso falar que, pela misericórdia de Deus, a gente tem visto muitas vezes, mas a absoluta maioria das vezes,
o judiciário fazer a lei ser cumprida. E a lei favorece o produtor rural. Muito grato. Uma última coisa, você falou como que me encontra, né? O Instagram é Artésio com S. Meu nome é feio, nem para minha mulher eu falei meu nome quando eu conheci ela. Mas meu Instagram é Artésio_Sampaio, tá bom? Eu sou de Divinolândia, a gente tem escritório em Divinolândia, Caconde, Poços, São João da Boa Vista, Teófilo Otoni e estamos abrindo no Paraná agora também. Tudo de bom. E você também aproveita aí a oportunidade, também já segue nós aqui no Instagram da Rádio União FM, 87.9 União FM, e também nosso YouTube, é Rádio União FM São Pedro da União, certo? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência conosco, e a gente volta no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, com o nosso Foco da União.